Olá pessoal, tudo bem com você? Olha só, como funciona as leis espirituais na área sexual. E por que é que você vê pessoas mais aprofundadas no pecado prosperando do que outras pessoas que buscam a Deus prosperando? Eu vou explicar para você sobre as leis espirituais, os pactos involuntários que existem dentro da espiritualidade, para que você entenda que aquilo que Deus explica é exatamente como Deus explica. O homem crendo ou não, ele tendo ciência do assunto, conhecimento do assunto ou não. Existem pactos que é voluntário e pactos involuntário, tanto na religião quanto no mundo. Quando uma pessoa ela procura um terreiro de candomblé para fazer um pacto religioso, elas procuram mais não para prosperar. Essa área ela é mais procurada pela área sentimental, pela área sexual. As pessoas buscam mais a religião para ser feliz na área do amor do que na prosperidade. Então, quem está de fora e não entende como são as leis espirituais, elas ficam querendo entender por si mesmo. Por que algumas pessoas prosperam mesmo no pecado e outras mesmo buscando a Deus, pagando dízimo, fazendo tudo, mesmo assim elas não conseguem aprender sobre a espiritualidade de forma verdadeira. Tudo que é formado e legalizado na área espiritual, primeiro ela foi legalizada na área natural, no mundo natural. Um depende do outro. Um sempre é vinculado ao outro. E é o homem que tem que buscar esse tipo de conhecimento. O espírito de Lilith é que domina a área sexual do ser humano. E muita gente não acredita e acha que tudo é normal. Mas eu vou ler primeiro na Bíblia para explicar para você que toda a base espiritual ela é formada por símbolos na religião, por atos naturais. E é por isso que o homem fica meio na dúvida naquilo que Deus diz. Uns creem em Deus da sua forma, que significa eu creio em mim, naquilo que eu acredito, naquilo que os meus estímulos respondem, né? Então, as pessoas ficam confusas, quem está de fora. Quem tem mais razão? Deus ou o homem? Né? Quando você olha assim, você fica pensando, será se a Bíblia é real? Ou será se o homem tem razão em crer em Deus da sua forma? E por que é que as pessoas elas prosperam mesmo no pecado? Quando é feito um trabalho no terreiro de candomblé, quando uma pessoa procura uma mãe de santo, um pai de santo e quer saber de alguma coisa da sua vida, quando a mãe de santo ela vai abrir um jogo para falar da vida de alguém, ela primeiro as pessoas fazem um símbolo religioso no chão, riscado de giz, que é fazendo tipo uma referência àquele espírito para que ele venha responder. Tipo, o espírito, pelo jogo do buzo, pela numerologia, ela vai saber o espírito que rege aquela vida. Então, através do espírito, uma pessoa que é malandra, ela carrega uma entidade. Então, ela vai fazer ali o símbolo no chão daquela entidade para poder ela descrever a vida daquela pessoa. Então, veja que tudo é um conjunto. Primeiro é feito uma numerologia, depois é feito um símbolo no chão, né, com os jogos, acende a vela. Então faz o símbolo no chão, riscado de giz, para aquela entidade, tipo Tiriri, Marabô, o nome dos espíritos. Então é riscado no chão
o símbolo daquele espírito, que predomina aquele espírito, para poder a Mãe de Santo responder como ajudar aquela pessoa, que é através do espírito que ela carrega. E é por isso que as pessoas não entendem sobre a espiritualidade. Mas eu vou explicar para você entender por que é que o ímpio, ele também prospera, mas não é a prosperidade de Deus. É uma prosperidade totalmente enganosa. E ele tem que se alinhar com alguma entidade para poder ele conseguir prosperar. E a Bíblia ensina sobre isso. Em Gálatas 6, 19, do 19 ao 22, eu vou ler para você entender o que Deus explica e para você entender por que é que o ímpio, ele também prospera e ele acredita que essa prosperidade, ela vem de Deus. Ela acredita dessa forma. Porque eles dizem, se não fosse de Deus, não vinha para nos ajudar. Deus é amor. Então eles acreditam. Mas o que eles não sabem é sobre um pacto voluntário e involuntário. Voluntário quer dizer, eu estou fazendo um pacto com o espírito para prosperar. Involuntário é aquilo que eu não tenho consciência daquilo que eu estou falando. Não existe uma ordem. Eu saio da ordem. Voluntário, eu estou na ordem. Involuntário, eu estou fora da ordem, mas ao mesmo tempo eu estou na ordem do espírito. E as pessoas não sabem sobre isso. E é por isso que elas ficam meia duvidando da Bíblia, né? Tem muita gente que duvida da Bíblia. Gálatas 6, 19, Deus diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contendas, ciúmes, ira, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quem vive na bebedice, na bebedeira, quem é ciumento, invejoso, polêmico, brigão, todas essas pessoas, Deus diz que elas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque elas vivem pela carne. Ela rejeita o conhecimento do Espírito, ela naturaliza aquilo que não era para naturalizar, buscar a Deus por uma cura interior e espiritualiza coisas que não era para espiritualizar e as coisas que era para ela buscar o conhecimento, como funciona, elas naturalizam, né? Então quem não tem como, por isso que tanta gente foge do conhecimento de Deus. Então eles dizem, se eu já sou próspero, tenho dinheiro, não preciso saber dessas coisas. E elas fogem do conhecimento, porque ela vive só pelas coisas materiais, naturais. Então é por isso que muita gente busca a religião. Mas quando uma pessoa ela busca a religião, para você ver como a área sexual ela domina muito mais o ser humano do que a área financeira. A área sexual é quem domina mais. Quando uma pessoa ela abandona outra com todo o dinheiro que ela tem, ela abandona pela área sexual. Foi pelo sexo, foi pelo desejo da carne. As pessoas abrem mão dos seus bens, das suas coisas materiais, pelos desejos da carne. É assim que funciona. Então é por isso que muita gente busca a religião na troca de um relacionamento. Então, como o espírito de Lilith age na vida das pessoas,
fazendo pactos involuntários e as pessoas não sabem. Existe pacto de sangue no terreiro de Candomblé, existe pactos com espermas, existe pactos com animais, existe pactos de vida. Tudo isso são pactos que as pessoas fazem para conseguir aquilo que eles querem. Então, como é feito o pacto de sangue? O pacto no Candomblé ele é feito tanto com o sangue dos animais como com sangue humanos. São feitos pactos religiosos no Candomblé. As pessoas que fazem pactos voluntariamente, elas são cortadas, né, nos ombros, nos pontos que faz a ponte com o espírito, né, que é na cabeça, cortado com gilete para sair o sangue. E tem pessoas também que faz pactos para se relacionar. O sangue mesmo, mistura ali o sangue e declara com a boca e não consegue mais se separar. Existe também esses pactos. E existe pactos com o esperma. E as pessoas que estão de fora da religiosidade, né, elas não acreditam em nada. Então, quem tem problema sexual, que tem frigidez, frieza no relacionamento, não é feliz na área sexual, muita gente, a maioria, ela busca um tratamento espiritual no Candomblé. Ela busca. Mas o que as pessoas não sabem é sobre esse pacto involuntário, que as pessoas, de certa forma, elas precisam buscar na religião, mas elas não acreditam naquilo que Deus diz, em nada que Deus diz. Não é à toa que hoje em dia já estão tendo igrejas de homossexuais. Por quê? Porque eles querem a religião, eles não querem os ensinos de Deus. Formam uma igreja, ora, busca Deus, mas elas fazem o que elas querem, não o que Deus determina. Elas não seguem a Deus. Mas aí o espírito, ele se alinha. Para ele liberar uma prosperidade na vida de uma pessoa, o ser humano, ou ele se alinha com Deus, com o Espírito Santo, para sair do pecado, ou ele se alinha com o espírito enganoso e ele consegue prosperar, mas ele só consegue prosperar se aprofundando mais no pecado. Então, no pecado, ele precisa estimular o desejo da carne, alimentar o desejo da carne, ser feliz da forma dele e, aparentemente, você ver aquela pessoa próspera, porque tem casa, porque tem carro, porque aparentemente, né, a aparência, a pessoa é próspera. Mas é só uma aparência. Então, quem vive uma batalha, que é um casal normal, que ela vive uma batalha, todo mundo tem uma batalha espiritual, mas tem pessoas que têm uma batalha muito maior. Em outro conteúdo eu vou explicar mais detalhes sobre isso. Mas as pessoas que são um casal, que ela tem uma batalha na prosperidade, que a vida dela não passa de nível, que ela tem uma dificuldade no relacionamento, no sexo, para ejacular, né, para sentir desejo, é aquela desunião, ela vê o inimigo no outro. Então ela vive de aparência e fica tentando prosperar. Então quando uma pessoa dessa, ela vê outra pessoa mais próspera, aparentemente feliz, curtindo a vida, as pessoas duvidam daquilo do que está na Bíblia. Porque diz, como assim? Eu sou casado, sou honesto, faço mais ou menos aparentemente tudo certinho e outra pessoa que está mais aprofundada no pecado, ela consegue prosperar. Por quê? Porque ali ela já gerou um pacto involuntário. Ela teve que se alinhar com os espíritos de Lilith para conseguir prosperar. Você veja que tem homens que vivem aparentemente casado,
mas ele é homossexual e não se assume. Ele não assume a espiritualidade, a sexualidade dele, né? Então ele tem uma batalha espiritual na área sexual e na área financeira. E eu já vi muitos casos nas minhas pesquisas de homens que abandonaram as esposas e assumiram a homossexualidade e elas conseguiram alavancar na prosperidade. Por quê? Porque é como eu estou lhe explicando. A área religiosa ela é mais procurada pela área sexual do que pela área financeira. O homem acredita que quando ele é feliz no sexo, quando ele se realiza no sexo e ele é próspero, ele acredita ser de Deus. Então é por isso que as pessoas dizem, Deus é amor, Deus quer que a gente seja feliz. Então ele não consegue ser feliz se alinhando com Deus, mas ele consegue aparentemente na mente dele ser feliz se alinhando com o espírito em que engana. Então quando se fala na prosperidade, ele diz, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou feliz. Deus não vai me botar no inferno por conta que eu quero ser feliz. É assim que as pessoas pensam, né? Então, quando uma pessoa ela vai para um terreiro de macumba, para um centro religioso, é como eu lhe expliquei. Eles fazem a numerologia, através do número eles sabem o orixá que rege aquela vida. E aí ele vai fazer um símbolo religioso para abrir portal no mundo espiritual, para que a mãe de santo saiba dar as direções àquela pessoa, como ela conseguir aquilo que elas querem, para ser feliz. Qual o número também da pessoa que ela traz, do nome completo, para dizer àquela pessoa o que é que ela tem que fazer para conseguir aquela pessoa, para aprender. Esses pactos religiosos são mais para prender as pessoas, para trazer um amor, para ser feliz na área sexual, para aflorar aquilo que elas não estão conseguindo, porque ela vê que algo impede, né? Então quer dizer, existe aí uma área espiritual, na área sexual, e as pessoas não sabem. Elas não buscam esse tipo de conhecimento. Elas ignoram o conhecimento. Foi por isso que eu vivia uma batalha. Eu vivi uma batalha em várias áreas, em todas as áreas da minha vida. E eu vi que eu deslanchei quando me aprofundei no pecado, que foi botar um bar. Eu deslanchei um pouco, depois eu vi uma trava, voltei atrás, porque eu vi que algo não tava bom ali, né? Foi quando eu botei uma loja. Eu voltei atrás, eu dei aquela ré na minha vida e comecei a estudar como era que eu fazia para ganhar mais dinheiro. Eu queria ter mais. E aí foi quando eu me aprofundei, botando um bar de prostitutas e vi o dinheiro entrar com força. Mas ao mesmo tempo que eu botei um bar de prostituta, que na minha cabeça eu queria ir só pelo dinheiro, mas eu passei a conhecer um mundo que eu não conhecia. O mundo das drogas, o mundo da prostituição, um mundo totalmente que lá eu percebi como eu era inocente, como eu não sabia nada da vida. A gente só sabe até um certo ponto. O ser humano, ele só consegue aprender com aquilo que ele vê. Ele não consegue aprender com nada, com coisas que as pessoas falam por falar. A pessoa precisa de algo que lhe traga um conhecimento para você ter uma experiência. Exatamente como Deus diz. Não adianta eu falar para você uma experiência e você não ter nada para se espelhar naquela experiência
que você não consegue adquirir para você como se fosse uma experiência sua. É só uma base. Por isso que Noé, quando ele começou a fazer a barca, por mais que ele dissesse, ninguém acreditava. Porque não tem como alguém acreditar sem visualizar. São poucas as pessoas. Elas precisam de uma visão para poder ter uma crença. Então, a Bíblia, ela explica sobre isso. Que o homem, ele não acredita. Ele só acredita naquilo que ele vê. E é por isso que as crenças dele é limitada. Porque ele não acredita em algo que não vê. Ele precisa visualizar. Então, todas as pessoas na época de Noé, quando o mundo foi acabar, a primeira vez, que Noé falava, Deus falava só com Noé, todas aquelas pessoas, elas ouviam Noé, mas elas não conseguiam acreditar. Por quê? Porque elas nunca viram a chuva. Então, aquilo que eu não vejo, eu não acredito. Eu acredito daquilo que eu já vi. Se eu não vi, é mentira. Então, é por isso que Deus, quando ele pega um pecador e tira do pecado, para explicar sobre as consequências do pecado, porque a pessoa, por que é que vai aflorar o conhecimento? Porque eu já vivi aprofundada no reino das trevas. E eu vi e senti e conheci, não de ouvir falar, e sim de uma vivência. Então aí eu aprendi, porque é que enquanto eu vivia no meio termo, a minha vida era travada. A minha vida era travada quando eu tentava ser casada, quando eu tentava ser honesta, quando eu tentava ser da forma que Deus diz, digna do meu trabalho, certinha. Quando eu pulei para outra parte, eu vi as portas abrirem. E quando uma pessoa, ela busca a religião, ela não busca o conhecimento de Deus. Ela quer algo que ela tem uma visão. Ela quer um emprego, ela quer um relacionamento, ela quer prosperar, ela não quer aprender nada com Deus. E é por isso que as pessoas acreditam que a espiritualidade do candomblé é algo que seja para ajudar. Então, por isso existe um manual. O homem dizer, eu creio em Deus, e rejeitar tudo do que Deus diz, criando suas crenças, está enganado. Então, se você prestar atenção, qualquer pessoa que faz um pacto voluntariamente ou involuntariamente, ela tem que correr para o pecado. Tipo, eu consegui com o bar, depois do bar, na agiotagem, quer dizer, tudo que é do maligno, tudo que é ao meu benefício próprio, independente de eu estar prejudicando pessoas ou não, eu consegui prosperar. Quando eu estou num padrão que eu estou querendo me alinhar com as coisas de Deus, eu vivo numa vida estável. Mas geralmente quem tem uma visão grandiosa, quem pensa em algo melhor, em algo maior, isso já é um dom do Espírito. Pessoas que elas sempre quer mais do que aquilo que ela tem, ela quer mais, ela tem projetos, ela sonha. Você vê que tem gente que não sonha. Ela vive ali numa vida sem sonhar. Ela vive naquela vida militada na mente dela. Então, pessoas que sonham alto são pessoas que têm um alinhamento com Deus, que têm um projeto de Deus na vida delas. Mas o que elas não sabem é que precisa buscar o conhecimento do Espírito para não viver ganhando e perdendo. Ou então ela tem que viver sem sonhar. Ela vira escravo, sem entender o que vive. Ela acredita que Deus só tem aquilo para ela. Então eu era uma pessoa que eu tinha visão. O meu projeto de vida não era só chegar ali. Era sempre mais para frente, mais para frente. E eu percebia que eu não conseguia. E eu só consegui mesmo alinhando com o pecado.
Então, se você prestar atenção, pessoas que ela prospera no pecado, ela está alinhada na área espiritual do pecado, né? Se você analisar bem, homossexuais, a maioria deles são pessoas altamente inteligentes, são pessoas que aparentemente ganham dinheiro, né? Mas ela precisa se aprofundar nesse pecado. Então, elas vão buscar um relacionamento na religião. Elas vão buscar fazer pactos para ser feliz na área do amor, para tentar ter uma pessoa. É só a gente estudar para a gente entender. Então, a partir do momento que eu ejaculo, quando eu ejaculo fora do sistema do que Deus diz, me masturbando, me prostituindo, na área do candomblé, as pessoas fazem pactos com o esperma, pactos com a saliva, pactos com menstruação, pactos com cabelos. Tudo isso são pactos religiosos para introduzir e modificar a mente daquela pessoa que o espírito ele quer dominar. E o que o Espírito Santo ensina é totalmente diferente. Aquilo que vem do Espírito Santo é para sempre ajudar as pessoas e não manipular as pessoas. Aquilo que Deus entrega para mim, para eu entregar para as pessoas entender a espiritualidade. Já o espírito enganoso não, ele manipula o religioso para manipular pessoas pelo benefício dele. E é por isso que as pessoas vivem em uma vida sem entender o que vivem. Aparentemente elas têm, mas ela vive insatisfeita em alguma área e elas não entendem o porquê. Exatamente o que o espírito maligno faz. Ela manipula a pessoa em uma vida que a pessoa não está feliz. Ela está numa vida totalmente desregada com Deus. E é por isso que elas precisam dos vícios do pecado, né? Da masturbação, da bebedice, da inveja, da ira. Ela precisa disso tudo, porque ela está totalmente desalinhada com Deus. E é por isso que no manual Deus diz, pessoas que têm todos esses sentimentos, ira, ciúme, inveja, lascívia, glutonaria. Quer dizer, Deus não está se referindo aqui ao que eu faço, e sim ao que eu sinto. É os meus sentimentos que me levam para o inferno. E as pessoas acreditam que vai para o inferno pelo que faz e não pelo que sente. Então hoje a ciência já comprova que as doenças vêm pelo sentimento, não é por nada externo. Então veja que quanto mais a gente estuda o ser humano, que não é espiritual, mas com os estudos vai comprovando o que a Bíblia diz e não o que o homem cria e não o que o homem quer. Então quer dizer, existe a medicina? Sim. Criada pelos homens? Sim. Mas que a medicina não resolve quase nada. Ela ajuda, mas não o tanto que as pessoas acreditam que a medicina ajuda, né? Então esse espírito que eu falei para você aqui é o espírito de Lilith, que ele domina a área sexual das pessoas. E quando alguém procura um centro religioso, você nunca se engane que é para fazer feitiço para enricar. É para ser feliz. Ela quer ser feliz na área do amor. Ela quer parar de sentir aquilo que ela sente. Ela quer se unir com o parceiro. Ela quer trazer uma união estável, sentimental. Ela quer se alinhar com o espírito.
E veja que quem mais anda em terreiro de candomblé? Quem mais anda? Prostitutas, pessoas que andam na homossexualidade, pessoas que andam totalmente desalinhadas com o Espírito Santo. Então elas dizem crer em Deus, mas vai buscar uma ajuda com os espíritos enganosos. Então não é sobre o dinheiro, é mais sobre o sexo do que o dinheiro. É só você estudar para você entender. E é por isso que as pessoas se destroem mais na área sexual e fazem pactos involuntariamente na área sexual, sem entender, acreditando que já tendo o dinheiro é porque é abençoado. Eu tenho Deus, eu sou próspero. E por que precisa cada vez pecar mais e não querer saber nada de Deus e só das coisas materiais? Né? E por que eu preciso buscar esse tipo de religião para conseguir o que eu quero? Se Deus diz que não há uma folha de uma árvore que caia, que não seja da permissão de Deus, eu quero Deus do meu jeito. Eu não preciso saber desse conhecimento. Então aí eu naturalizo a ira, o medo, a raiva, o ciúme e todos esses sentimentos. Quando você estuda do sentimento, você aprende que o medo está por trás. O medo de estar errado, o orgulho, o ciúme, o medo de perder, a inveja, o medo de estar por baixo, de ser inferior àquela pessoa. O medo, ele está por trás de tudo isso. E é o homem que naturaliza, querendo Deus, rejeitando tudo e buscando a religião. Hoje eu entendo sobre a espiritualidade. Eu acreditava que as pessoas não sabiam. Hoje eu entendo que as pessoas não querem saber. Elas não querem. A maioria das pessoas que têm condições financeiras, elas não querem saber de Deus. Elas querem uma religião. É assim que eu aprendo, né? Então, esse conteúdo é para você entender sobre pactos voluntários e involuntários. Para você entender por que é que as pessoas ímpias prosperam. Se você mandar um ímpio, ele sair do pecado e se alinhar com Deus, ele não vai querer. Na mente dele, ele já tem Deus. Mas quando acontece isso, que já aconteceu na vida de várias pessoas, dela querer realmente Deus, ela viu começar a perder tudo. Ela viu a desunião cobrir, ela viu as percas financeiras, porque era Satanás que estava dando. Então, se você falar para uma pessoa que ela vive na homossexualidade e vive próspera, aparentemente, ela procurar se alinhar com Deus, ela vai ver que ela vai começar a perder. Para ela querer desistir. As coisas começam a dar errado, é natural. Porque Satanás, ele quer mostrar que ele deu e ele toma. E quantas pessoas começam a buscar a Deus e elas voltam atrás? Porque elas não entendem e dizem, não quero. Deixe como está. Porque não tem conhecimento da espiritualidade. E é isso que o espírito de Satanás ele quer. Que as pessoas não tenham conhecimento. Que elas morram enganadas pelas coisas materiais. Então existe o pacto que as pessoas fazem voluntariamente e involuntariamente. Ela precisa pecar mais, se aprofundar mais para poder ser feliz. E aí ela acredita que a felicidade está nas coisas. Mas ela matou totalmente o conhecimento do Espírito Santo. Porque é visível uma luta entre o bem e o mal. É por isso que as pessoas correm atrás da religião. Porque vê que algo está atrapalhando. Né? Então, quando a gente busca só a religião e rejeita tudo o que Deus quer, já está lá, onde o inimigo quer. Quer dizer, eu não preciso saber nada.
desse livro. Eu só preciso prosperar. É assim que vem na mente das pessoas. Então elas não sabem o que lhe falta. Se Deus diz, procure e nem acha o que falta. Porque ela não tem o conhecimento do que falta. Precisa buscar o conhecimento do que falta. Então, o que lhe falta, ela vem através da falta de união, da falta do prazer, da forma que Deus diz, né? Que é entre um homem e uma mulher, o desejo normal do sexo, da carne. Então, veja que ou eu me alinho, ou eu me desalinho totalmente, para poder eu sair do nível. Para poder eu me alinhar em ganhar o dinheiro, eu preciso ou me alinhar ou me desalinhar. E é por isso que eu fiquei impressionada com o mundo espiritual, né? Consegui ganhar muito dinheiro e vi como era real. Quando eu comecei a buscar a Deus e Deus começou a mostrar, eu vi como era real. Mas eu só aprendi o mundo espiritual da área de Deus. Deus é quem mostra tudo. Já o inimigo, ele mostra aquilo que convém aos religiosos. Aquilo que agrada ao religioso. Só aquilo que agrada. Então, quando alguém vai dizer uma verdade, para ele já não é a verdade. Ele já criou outra verdade. Então, ele vive indignado, sem entender. Então, ele tem que fingir uma vida de aparência. Aparentemente, eu posto, eu divulgo que sou feliz, que tenho tudo, mas dentro do meu lar, só Deus e eu sei que é tudo uma farsa. Que eu fujo de mim mesmo, né? Que eu sou depressivo, que eu tenho problemas na família, que eu vivo sem entender. Então eu preciso daquela aparência. Então veja que não existe um meio. Por isso que Deus diz, se você for frio, ou você for morno, ou você é quente ou você é frio. Porque se você for frio, Deus vai lutar por você. Se você for morno, o que Deus vai fazer? Se você for frio, Deus vai lutar por você. E se você for quente, você está com Deus. E se você for morno? Eu acredito do meu jeito. Como Deus vai agir? Se você já criou a sua crença. Então Deus vomita as pessoas que dizem eu creio do meu jeito. Não tem o que Deus fazer, eu já acredito do meu jeito. Né? Não tem mais. Então, ou crer ou não crer para Deus. E tem pessoas que passam por tudo, mas ela não quer saber a causa. Então, é por isso que eu estou explicando para vocês sobre o pacto voluntário e involuntário. Porque é que o ímpio, ele prospera. Né? Porque é que tantas pessoas, ela entra na religião e faz pactos, mas vai cantar músicas idolatrando o espírito de Satanás. Cantando músicas de derrota, de sofrência, de pessoas que sofrem, que levam gaia. Então, tem que ter aí um alinhamento para poder vir uma prosperidade. Um advogado que ele é advocacia para soltar criminosos. Ele está alinhado com o espírito enganoso. Eu estou a favor do erro. Então, entenda bem o que é o espiritual. Né? Então, eu me alinho com o espiritual da parte do inimigo e mesmo assim ainda fico buscando para a área sentimental solução para o meu problema. Porque quem eu amo não me quer, porque quem me quer eu não sinto prazer e eu fico perdido. Eu fico perdido nesse mundo natural com o espiritual, acreditando do meu jeito. Entenda que Deus, ele explica a razão de tudo, né? Basta o homem querer e aprendendo, que é muito real. Então a gente só aprende com a prática. E é por isso que Deus diz, a letra só mata.
Não tem como eu ter conhecimento de uma coisa que eu não vivi, que eu não senti. Não existe. Isso é um fingimento. Então, as pessoas que buscam a religião, elas acreditam na religião, realmente. Que a religião, ela consegue enganar, alinhando eles naquilo que eles querem, né? Então, eu peço para você que deixe o seu like e o seu comentário, tá certo? Se você quiser perguntar alguma coisa ou querer algum conteúdo, você comente aí a respeito do assunto, que eu sempre estou fazendo conteúdos para que você tire suas dúvidas sobre o espiritual, tá bom? E até o próximo vídeo.